gente tava ali fora, na calçada, conversando até sobre a ceia, né, do Natal. Como é que seria e tudo, conversando. De repente, o Leonardo veio em alta velocidade. Nós estávamos 6 pessoas, eu, minha cunhada, minhas 2 sobrinhas e minha filha. Daí ele veio com muita alta velocidade, não deu tempo nem de nós correr. Só olhar assim para trás. Quando ele veio, que bateu nas minhas costas, eu capotei, voei ali no portão do vizinho, um pouquinho para frente, esse portão ali. Acho que uns 2 ou 3 metros, não sei. E minha filha estava no colo da minha mãe, quando ela foi para debaixo do carro. Nós éramos 6 pessoas. Aí foi a minha sogra, que faleceu, a Camila, que se machucou, né, muito, a Yasmin, a sobrinha, quebrou a perna em 2 lugares, arrancou 2 dentes, assim. Ela, que arrancou um pouco do couro, cabeludo, assim, teve umas escoriações. Eu machuquei esse joelho, aí vou ter que fazer fisioterapia, mas depois que o neném nascer, por causa da radiação. E eu fiquei com dificuldade para engravidar, não sei se foi por causa do acidente, não sei. Só que depois do acidente eu tentei, várias vezes não consegui. Depois do acidente eu não dormi direito. Porque acabou, eu tava tudo bom na vida ali. Quando aconteceu aquilo, acabou. Já era, não consegui dormir mais. Parece que quebrou minhas pernas, entendeu? Não conseguia dormir não, de jeitinho, nem sair na rua. Porque eu ficava de poder encontrar eles. Esse programa restaurativo, para a nossa família, chegou na hora certa. Foi muito importante. No sistema retributivo, muitas vezes a pessoa recebe uma pena, ele não acha aquela pena ali é justa, ou tem uma racionalização na cabeça dele que funciona, que acha que é certo fazer o que ele vinha fazendo. Ainda que seja um crime mesmo, ele tem consciência que é um crime. Ele vai ser preso, ele fica com mais raiva, volta para a sociedade e aí se sente ainda mais justificado em continuar cometendo um crime. A justiça restaurativa, ela vai ter um olhar diferenciado. Tá? Ela vai atuar sobre 3 aspectos principais. Primeiro é a vítima, que ela tem um protagonismo dentro do processo da justiça restaurativa. O segundo é o ofensor, que ele vai ser responsabilizado pelo ato que cometeu. E o terceiro é a comunidade. Então inclui tudo isso no processo. Nesses contextos de conflito em que houve uma ruptura desses laços de convivência entre as pessoas, ela busca justamente restabelecer esses laços, promovendo um diálogo com a participação da vítima naquele processo e da comunidade, da sua família, fazendo com que aquele conflito que existiu, aquela violência, aquela ruptura, possa justamente novamente se tornar harmônica e com isso a justiça restaurativa ela é uma metodologia de resolução de conflitos, mas que ela também um grande potencial de prevenção à violência, de pacificação social. O que acontece no processo normal? A vítima ela vem aqui como uma testemunha, né? Muitas vezes essa vítima, o que acontece? Aconteceu um negócio, ela foi lá na delegacia, contou a história para o delegado, tá? Aí acharam algum suspeito, então ela vai lá para reconhecer. Aí ela conta de novo essa história para o delegado. Aí tem um inquérito, não sei o que. Normalmente quando ela chega aqui é a 3ª vez que ela está contando essa história. E o que está adiantando para ela contar essa história? Ela só está se revitimizando, né? Ela só está, às vezes, lembrando de um negócio que ela já queria ter esquecido há muito tempo. Acontece o crime. Quando o ofensor pratica o crime, ele fica numa relação de superioridade em relação à vítima. O que é o processo da justiça restaurativa? A gente não vai abaixar o ofensor, não vai humilhar o ofensor, nem punir, nem nada. A gente vai empoderar a vítima, entendeu? Então, assim, todo o processo da justiça restaurativa é estruturado no sentido de elevá-la. Então, ela escolhe o dia da sessão, ela escolhe quem que vai falar primeiro, tem várias coisas. Ela é informada de várias coisas que estão acontecendo no processo, que normalmente ela não teria. Então várias coisas são feitas para que ela seja empoderada, que ela recupere um pouco. O final do processo da justiça restaurativa é isso. No final dela, a vítima tem que recuperar, se não tudo, às vezes não é possível, quando há morte, por exemplo, e tal, mas recuperar bastante aquele poder inicial que ela havia perdido perante o ofensor. Sim, justiça restaurativa não é mediação. Muitas vezes as pessoas confundem isso. Então, justiça restaurativa, a parte já do pressuposto de que o ofensor reconheceu o que ele fez e ele tem a vontade de reparar. Então, a gente só inicia a conversa com a vítima se o ofensor assumir primeiro a responsabilidade e depois o desejo de reparar daquilo que ele fez. Se não fosse essa justiça restaurativa,
Eu acredito que nessas alturas ele já estava preso. Porque como ia chegar até as meninas para ajudar elas? Elas não aceitavam nem se encontrar no fórum, aqui no fórum. Então, foi através da justiça restaurativa que eles se encontraram, que está ajudando. Quando a gente foi lá no fórum, aí doutor Júlio, doutor Márcio, entendeu? Chegou na gente, com a ajuda deles a gente conseguiu, entendeu? Mas se não fosse a ajuda deles, né, não sei nem o que tinha acontecido, né? Mas a chegada deles foi bom, para mim e para eles, que eu estou ajudando eles e estou ajudando eu, estou dormindo tranquilo, coisa que eu não conseguia dormir. Para mim mudou muito, né? Com as conversas, que nós teve lá, com as reunião, porque assim, eu não tinha mais nem ânimo assim de viver, sabe? Desanimei assim totalmente, e com essa reunião estou me sentindo muito bem assim, daqui para frente. Foi muito bom para mim essa reunião. E as pessoas, assim, elas não têm conhecimento, então elas passam de um preconceito, elas passam por um pré-conceito, né? Que é um conceito que foi formado, eu não sei de onde que partiu, mas no sentido de que justiça restaurativa é impunidade, né? E que está totalmente longe disso, né? Pelo contrário. Assim, justiça restaurativa é punição inteligente. Então não é passar a mão na cabeça, é realmente responsabilizar. Aí você fala assim, como é que você vai reinserir esse jovem naquela comunidade ali? Se ele reparar. Então assim, olha, reparar a morte não tem jeito, mas as outras coisas, o que foi possível reparar, ele reparou, né? Então é dessa forma que a gente entende que, primeiro, por tanto sofrimento, dificilmente ele faria a mesma coisa novamente, né? E depois, assim, pode haver literalmente a libertação mesmo, que cada um possa seguir a sua vida. Graças a Deus agora que eu estou com meus filhos, né? E com minha família, que estava longe. Estava longe deles. Agora hoje eu estou aqui. Da boca, assim, eu te perdoo não, né? Mas eu deu vontade, mas assim, não sei se foi vergonha, não sei, mas meu coração sim, não tenho um pingo de mágoa. O PNUD ele já era parceiro da Secretaria de Reforma do Judiciário desde o ano 2003 e o objetivo da parceria era justamente buscar alternativas para ampliar o acesso à justiça no país. Nós conhecemos então as metodologias de justiça restaurativa que já eram implementadas principalmente em países de língua inglesa, né, Canadá, Nova Zelândia, e achamos que poderia ser uma alternativa interessante para a implementação no Brasil, adaptados, claro, à realidade do país. Então nós estabelecemos essa parceria no ano de 2005 e buscamos trazer essas metodologias e discutir com a rede de operadores da justiça aqui do Brasil. A nova agenda de desenvolvimento dos ODS, né, ela possui um objetivo diretamente relacionado à governança, que é o ODS 16. E nesse objetivo de governança, a promoção do acesso à justiça é um eixo essencial. Como o projeto de justiça restaurativa, ele busca promover um acesso à justiça, que é um acesso à justiça não só de entrada nos tribunais, mas ele busca esse acesso à justiça de uma justiça realmente efetiva, que busque uma satisfação de todas as partes envolvidas naquele processo com a solução que foi dada àquele conflito. Ele é uma ferramenta importantíssima para a promoção do acesso à justiça. Com isso, ele está perfeitamente alinhado com a nova agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A justiça restaurativa foi 100% para mim, porque me ajudou a entender muitas coisas, entendeu? Coisas que não entravam na minha cabeça. Eu queria que essa justiça restaurativa continuasse para ajudar as pessoas, porque nós, por muita ajuda.